Então vamos lá, gente. A Meire novamente. Vamos lá para a minha quinta experiência de luto. A mais difícil até aqui nessa jornada. E quando eu penso que terei outras, possivelmente, porque a gente não sabe quem vai antes, quem vai depois. Eu não sei se eu serei a próxima. Mas foi uma experiência inacreditável. Dia 24 de julho de 2020, eu perdi um grande amor, meu padrinho. É muito engraçado falar assim, porque na verdade nem eu sabia que eu tinha um amor tão grande, tão enraizado, tão forte, que a nossa ligação era assim, uma coisa que eu não sei explicar, porque só Deus pode explicar. Mas é tão engraçado porque eu fui batizada muito pequena. Mas do meu batizado eu tenho lembrança, eu lembro dele. Eu não lembro da minha madrinha, não lembro da minha mãe, não lembro do meu pai. Mas eu lembro dele, eu lembro da roupa dele. Ele sempre gostou de relógio. E eu lembro que ele tava com o relógio no braço. Eu lembro dele sorrindo, eu lembro dele indo comprar cerveja. Eu lembro que eu fiquei entre as pernas dele, ele sentado. Eu entrei, fiquei entre as pernas dele, brincando com o relógio dele. E ele mexendo nos meus cachinhos, que minha mãe tinha feito cachinho no meu cabelo. Essa é uma das lembranças que me vem como se fosse, sabe, um filme. E ela brilha. Mas eu só lembro de nós dois. Era como se aquilo ali fosse realmente um grande laço. Eu sei que foi no meu batizado. Eu perguntei pra minha mãe. E eu falei as roupas como que eu tava vestida, como era que tava meu cabelo. Ela falou que tava daquele jeitinho mesmo. Eu digo, eu não lembro da senhora, mas nem não lembro de mais ninguém, mas eu lembro do meu padrinho. E eu sempre amei ele, assim, amava de um jeito que eu ligava, ele logo depois disso ele foi morar em Brasília. Logo após meu batizado, ele foi morar em Brasília, veio para São Paulo, aí ficou um tempinho aqui e foi morar em Brasília. E lá ele morou a vida praticamente toda, né? Ele veio morar em São Paulo em 2012. Em 2012 ele veio morar aqui em São Paulo. Porque tava dodói, né? Aí ele foi pra Brasília e eu ligava pra ele, mandava carta, né? Porque eu queria sempre saber como ele tava. Assim, era um amor genuíno. Eu não vou falar que é amor gratuito porque isso não existe. Era amor genuíno. Eu simplesmente amava e queria saber dele, queria saber como ele tava, se ele tava comendo, se ele tava se cuidando. E a gente tinha uma amizade muito estreita, muito, muito estreita, de confidência, de ele contar pra mim coisas da vida dele, de dores, de sofrimento. Ele era uma pessoa ele parecia ser uma pessoa dura, ranzinza, mas meu padrinho era extremamente emotivo. Até acho que uma das coisas que eu puxei dele também, né? Meu pai também é muito emotivo, mas eu puxei isso dele. Ele é emotivo. Então ele me contava assim, coisas que ele passou na infância, na adolescência, na vida adulta. E, e aí ele chorava. E eu olhava para aquele homem alto, forte, negão, bonito, porque eu sempre achei ele muito lindo. Mas que chorava quando contava a sua história, quando a dor vinha. Ele era bem, né, emotivo. E aí eu lembro que um dia eu quando eu vim para São Paulo, fiquei um mês na casa dele, um mês e pouquinho. Aí voltei para São Paulo, vim para São Paulo e aí a gente ficou um tempo. Ele veio outra época, ficou uns meses, aí morou uns dias com a gente, uns dias com outro tio meu, aí voltou para Brasília e lá ficou mais um tempo longo, não foi um tempo curto não, foi um tempo longo. Aí quando foi em 2012 ele veio. E eu tava passando uma fase muito difícil na minha vida, porque eu tava numa depressão profunda e porque tinha acontecido alguns problemas comigo. Qualquer hora eu conto essa história no meu canal. E eu comecei a contar histórias, né? Sobre como foi, como era tá
tá aqui, né? Tá no. Tá presente no. Ai, gente, fugiu na minha memória aqui o que eu ia falar, né? É... Aí ele veio em 2012, ele não tava bem, a gente não sabia, mas dava pra ver que ele não tava, assim, no normal dele, porque ele tava um pouco inchado e tal, mas ele tinha plano de vir, ficar aqui um mês, e ir pro norte, porque ele tava doente e ele achava que ia morrer. Então, ele botou isso na cabeça. Só que a moça que ele tava morando com ela na época contou pra minha mãe que ele não tava bem, contou pra minhas outras duas tias. E aí a gente deu aquela pressionada leve nele sobre o que tava acontecendo. Aí ele falou. Aí fomos atrás de fazer exame. Levar ele no médico. Aí levei no médico. Me falaram, o médico já de cara suspeitou que ele tava com câncer, né? Na bexiga. Ele tava com câncer de próstata e provavelmente na bexiga também. Só que aí a gente foi correr atrás. Eu lembro que eu tava mal, mas simplesmente quando eu olhei pra ele e vi que ele precisava de ajuda, eu simplesmente voltei a viver. E eu lembro que um dia tava só eu e ele lá no hospital. Aí eu virei pra ele e falei: padrinho, eu ia me matar. Aí o senhor veio pra cá e eu vi que o senhor precisava de mim. Aí eu desisti de me matar. E ele ficou olhando pra mim e ficou falando: filha, a vida é difícil, mas não é porque a vida é difícil que você tem que pensar nisso. Eu já passei tanta coisa assim. E aí a gente já tinha uma intimidade, uma proximidade, mas naquela época a gente ficou mais próximo ainda. Eu lembro muito bem disso. Mas ele não falou nada sobre isso, sobre o que eu falei. Ele me deu conselhos de que eu não pensasse naquilo, que eu pensasse em Deus e que a vida era difícil mesmo, mas que eu ia passar por aquela situação. E o tempo passou, né? Eu consegui a vaga num hospital para ele. E assim, eu sei que ele chegou aqui em abril, quando foi em setembro, ele tinha sido operado. Em outubro, parecia que ele era uma nova pessoa, né? Então, meu padrinho, naquele mês de 2008 até o ano passado, de 2012, desculpa, até o ano passado, foram 8 anos de saúde plena. Ele viveu esses 8 anos próximo. Eu acho que só teve um aniversário dele que eu não fui ver ele. Mas como ele ficou morando aqui próximo, né? Acho que uns 40 quilômetros daqui, que é Franco da Rocha. Ele tinha uma banquinha de revista e morava. E eu ainda fui lá algumas vezes com o tio, outras vezes, 2 vezes eu fui sozinha. Então assim, ele vinha. E aí ele vinha, era muito engraçado. Ele vinha com. Chegava, ele já vinha com a latinha de cerveja dele na sacola, uma mistura para fazer frio, né? Um tira-gosto para comer. Aí eu sempre fui ciumenta, né? Então eu falava, aí o celular dele tocava, falava: quem é a galinha que tá ligando? Aí ele falava: eu não tenho mulher não, minha mulher é você, sua mãe e sua tia. Porque ele era o solteirão, né? Solteirão assim, ele foi casado, teve filhos, teve 5 filhos, depois separou, aí tinha uma namorada, mas não casou mais, né? Aí nessa época, quando ele faleceu, ele tava solteiro. Eu lembro que eu tinha ligado pra ele uns 15 dias antes do falecimento dele. E falado pra ele: ai, padrinho, eu vou ver se semana que vem vou aí. Aí ele falou pra mim o seguinte: filha, tá bom então, eu te espero. Perguntei se ele tava bem, como era que tava a saúde dele, se ele tava tomando a medicação dele. Ele falou que tava tudo bem, que só não tava tomando um dos remédios lá, que era um remédio que fazia muito xixi, mas tava de vez em quando ele tomava da pressão. Mas aí ele tinha um negócio de ficar, porque era pra me encher a paciência, ele falava assim: mas tô aqui tomando minhas cachaças. Mas não era, ele era uma pessoa que se cuidava muito, ele era muito preocupado com a saúde, tomava polivitamínico, ele comia direitinho, ele não comia tarde, ele tinha essa preocupação, né? E eu lembro que um dia antes dele falecer, eu tava em casa, tinha recebido visita, fui levar minha amiga até para pegar um Uber. Então, aí voltei e fui fazer janta. Quando eu tô
na pia, cortando linguiça, eu senti como se fosse uma nuvem. Eu não sei explicar, mas assim, era pra mim uma nuvem que chegou e aí eu olhei pra porta e a nuvem entrou pra dentro de casa assim, e fumaçou tudo. Aí eu olhei pra minhas filhas, estavam deitadas, e falei: vai chegar a notícia não é boa. Aí uma delas falou: ai mãe, para. Eu falei: não é verdade, vai chegar a notícia não é boa. Mas aí eu fiz a janta, a gente jantou, eu tava de folga, né? No dia seguinte, aí eu deitei. Quando foi às 11 horas da manhã do dia seguinte, minha mãe me manda mensagem perguntando se estava tudo bem por aqui, que ela não estava se sentindo bem, que ela estava com agonia muito grande. E eu falei que achava que estava todo mundo bem, que até aquele momento ninguém tinha me falado nada, era 11 horas da manhã, eu tinha acabado de acordar, né, que eu tava de folga. E eu falei: ah mãe, deve estar tudo bem, ninguém mandou nada, ninguém falou nada. Aí ela falou: ai não sei, eu tô com agonia. Eu falei: mãe, vai caçar alguma coisa pra fazer? Ela: vou pintar. Eu falei: tá bom, eu vou voltar a dormir, aproveitar minha folga. Aí ela foi e falou assim: tá bom. Eu voltei pra cochilar. Mas eu acho que eu não cochilei muito, porque quando foi meu dia 14, meu celular tocou. Aí eu peguei no celular, tinha uma ligação, e eu falei: ah, não vou atender agora não, senão vou perder meu sono. Aí desligou. Aí mandou mensagem, o mesmo número. Aí eu falei: não, depois eu olho. Aí ligou de novo em seguida. Falei: tá estranho. Tá estranho. E eu atendi. Quando eu atendi, a pessoa falou assim: Meire, eu tenho uma coisa pra te falar. O Gabriel faleceu. Aí eu lembro que eu pulei da cama. Minha filha tava deitada comigo. Eu acho que eu bati nela também. Assim, quando eu dei o impulso pra levantar da cama. E comecei a gritar. Eu não lembro de muitas coisas, assim, mas eu lembro que eu gritei. Isso eu lembro muito, muito. As minhas meninas falaram que eu fiz muito escândalo, que eu batia nas paredes, na porta, batia nos peitos. Mas eu não lembro dessa parte. Eu lembro que eu gritava. E aí eu fiquei, isso não é possível, porque assim, eu não sei. Foi uma coisa surreal. E como é que eu vou dar notícia pra essa família? Minha avó faleceu, deixou 9 filhos e pra mim eles nunca iam embora, eles sempre iam ficar aqui. E aí ele ele foi embora. Isso pra mim foi algo assim que eu não consigo entender e compreender. E aí minhas meninas já ligaram pro meu primo desceu, cheguei aqui e falei pra ele foi. Ficamos todo mundo sem saber muito o que fazer, a gente ficou perdido, ficou aéreo, ficou. Como que a gente vai dar nossa notícia, gente? E aí a gente chegou minha tia, que é a mãe desse meu primo. Aí falei pra ela falou pro meu outro tio e aí começamos, né? E aí depois que eu me tomei banho pra tentar me acalmar e a gente ir pra lá, pra Franco, eu me arrumei. Aí que entrei em contato com minha mãe e avisei pra minha mãe. Aí minha mãe. Eu lembrei que minha mãe tinha sonhado, né? Aí começou nossa via crucis e nosso pesadelo, porque a morte era um pesadelo. Eu lembro que quando eu cheguei lá, depois de ter feito todo o processo de BO, assinar BO, todas essas coisas, aí a gente foi lá fazer reconhecimento do corpo, né? Aí entrou eu e minha tia. Quando eu entrei, eu não quis chegar perto, mas eu lembro que o meu coração ele estralou, como se fosse um osso quebrando, porque naquele dia parece que aquela a vida do meu coração, um pedacinho dele foi embora.
Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente fazer é reconhecer o corpo de alguém que a gente ama no IML. E pra mim, até hoje eu tenho essa sensação que meu coração não voltou mais. Ele não é mais completo. E eu lembro que quando eu tava indo, era um dia de sol tão bonito, o céu tava tão lindo, tão lindo. E eu olhei pro céu e eu falei, meu Deus, o céu tá tão bonito. Isso não é verdade. E aí eu fui. E a gente saiu e voltou. Veio. O velório ia ser no dia seguinte. Íamos pagar R$ 800 pra poder enterrar ele aqui dentro do município de São Paulo, né? Aí eu lembro que eu vi o caixão chegando. Quando o caixão entrou, também eu senti aquela vontade de correr, ir embora. Porque eu não aceitava que ele tinha ido embora. E eu não entendia que eu tava com raiva. Muita raiva. Raiva dele porque ele foi embora. Raiva de Deus porque Deus tava levando ele. E eu queria gritar. Eu queria gritar até não ter mais voz. E eu lembro que eu não conseguia. Porque eu ficava pensando nas outras pessoas que estavam à minha volta. Não queria deixar elas mal, né? Mas eu senti uma dor que não tem explicação. Naquele dia o mundo parece que perdeu toda a graça que tinha. Eu lembro que naquele dia minha mãe passou mal, a gente foi pro hospital. Eu eu tava fazendo tudo no automático. Era como se eu não estivesse naquele lugar. E eu fui vivendo assim por uns 4 meses, assim, sem conseguir voltar pro centro, sabe? Ficar sentir que tá aqui. Era como se eu tivesse morrido. E eu sentia o gelo, o frio. Eu lembro que a gente enterrou ele no dia 25, que era um sábado. E quando foi no domingo, dia 25 tava um sol lindo, um dia muito bonito. Mas no domingo, quando eu saí de dentro, eu fui no banheiro, quando eu voltei eu olhei pro céu. E eu lembro que eu falei, nossa, eu já tinha me dito que o céu muda de cor quando a gente perde alguém que ama. E é verdade. O mundo perde a graça, a comida perde o sabor, o céu muda de cor e o coração da gente não bate mais igual. E ninguém pode fazer nada pela gente, porque a dor é nossa, o luto é nosso. E cada um sente do seu jeito. Cada um expressa do seu jeito. E eu fiquei sem falar com Deus por um bom tempo. Fiquei mais de 6 meses sem falar com Deus. Porque eu fiquei brava com ele. Porque eu não aceitava ele ter levado meu padrinho. E eu fiquei brava com meu padrinho porque eu não aceitava que ele tinha aceitado ir. Eu não compreendia que já era hora dele, que nada nem ninguém tá acima de Deus.
mesmo que eu sofra e que eu sinto saudade. A vontade de Deus é soberana, né? Se eu pudesse, eu falava dele o dia inteiro, todo dia. Porque eu não quero que ninguém esqueça que ele veio pra cá. A morte parece um esquecimento. Gente, que dói tanto isso, dói tanto. Só sabe quem passa. Essa merda dói demais, Deus do céu. Ai, meu Deus. O coração da gente parece que vai parar de tanta dor. Mas não é Deus. Só Deus sabe. Ele também perdeu um filho. Ai, Deus. Essa experiência que eu não desejo pra ninguém. Porque isso dói. Eu não vejo graça na vida. Já vai fazer um ano que meu padre se foi. Quando eu falo que ele era o amor da minha vida, ele não era, ele é. Eu não sei explicar.